Pois bem, pessoal, então vamos lá agora para a resolução de questões. Primeira questão. A respeito da criminologia, é correto afirmar que atualmente é compreendida como a ciência que se preocupa com o estudo exclusivo do crime e dos criminosos. Está errado porque não é exclusiva apenas do crime e dos criminosos. Como já tratamos no bloco 1, a criminologia também tem como objeto a vítima e o controle social. Letra B. Trata-se de ciência do ser empírica que possui por objeto o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Correto. Trata-se de uma ciência do ser empírica que possui como objeto o crime, o criminoso. Correto. Correta, assertiva, letra B. Letra C, porque está errada. É uma ciência empírica interdisciplinar que estuda o crime, o criminoso, a vítima. Faltou aqui o controle social. Tendo sido conceituada pela primeira vez por Afrânio Peixoto. Afrânio Peixoto foi um dos pioneiros do estudo da criminologia no Brasil, mas obviamente que ele não foi o primeiro a conceituar a criminologia. A criminologia veio, né, lá da Itália, com a escola clássica, com Lombroso. Eu acredito que a primeira obra internacional a utilizar o termo criminologia foi a obra de Garofalo. E aqui nós tivemos outros estudiosos antes de Afrânio Peixoto, como Tobias Barreto, Roberto Lira. Enfim, a assertiva está errada. A letra D. Trata-se de uma ciência empírica do dever ser na medida em que seu objeto é visível no mundo dos valores. Essa aqui está errada, apesar de ser uma ciência empírica, mas é uma ciência do ser, não do dever ser. E seu objeto é visível no mundo real. Não é? A criminologia estuda o crime como fenômeno real, que acontece no mundo dos fatos, e não no mundo dos valores. E a assertiva E está errada porque possui como objeto da sociedade. Já está errada aqui, né? Possui como objeto a vítima, o controle social, o crime e o criminoso. Aqui a sociedade está errado, exercendo direta influência no controle social. O controle social é um dos objetos da criminologia. A gente podia até entender que realmente ela tem influência no controle social, mas aqui o início da assertiva já mostra que ela está errada. Portanto, correto é a letra B. Assinale a opção correta acerca da criminologia e de seus métodos. Assertiva A. Na análise do fenômeno criminal, é preferível a abordagem multidisciplinar, que apresenta visões independentes e distintas de um mesmo problema e que é mais ampla do que o método interdisciplinar. Essa assertiva está errada, porque, como a gente já abordou no bloco 1, a criminologia adota o método interdisciplinar exatamente em razão dessa influência recíproca entre as ciências que também têm o crime como seu objeto de estudo. Uma influência recíproca com a sociologia, com a psiquiatria, com a psicologia, enfim. A multidisciplinariedade realmente dá essa ideia de visão independente em relação ao mesmo problema. Seriam várias ciências que têm abordagens distintas e independentes, mas que não se influenciariam entre si. Então, está errada essa assertiva. A criminologia usa o método dedutivo, partindo de premissas genéricas para fazer inferências. Está errado porque a criminologia utiliza o método indutivo. Exatamente o contrário. Partindo de fatos individuais, de objetos isolados de investigação, para se produzir regras gerais pelo meio da indução, e não como método dedutivo, como está aí escrito nessa assertiva. Letra C. A criminologia é uma ciência cultural do dever ser. Errado, né? Completamente errado. O direito penal realmente é uma ciência cultural do dever ser. A criminologia é uma ciência empírica do ser. Ela se preocupa com os fenômenos do mundo concreto. É uma ciência dos fatos e não dos valores. Letra D. No método criminológico, os fatos se sobrepõem a argumentos subjetivos de autoridade. Exatamente, o método criminológico se ocupa-se, né, utilizando-se o método empírico, né, a observação da realidade, a análise da realidade, dos fatos, que se sobrepõem a qualquer tipo de argumento subjetivo de autoridade. Está correto, portanto, essa assertiva letra D. Letra E, o método experimental confunde-se com o método empírico. Olha aí, ó, essa prova do ano 2022, do delegado de Polícia Civil da Paraíba, e já quis confundir o candidato, né, com o método experimental com o método empírico. Como já foi dito no bloco 1, o método experimental é sim um método empírico, mas não é o único. Até chegamos a mencionar que o método estatístico também é um método empírico, um método histórico, enfim. Existem outros tipos de métodos empíricos que não o método experimental, embora ele também seja um deles. Resposta letra correta, letra D. A criminologia consiste em uma ciência exata, errado, não se trata de uma ciência exata. Uma ciência puramente academicista, errado.
a criminologia, como já foi dito no bloco 1, ela explica o comportamento humano através do método empírico, né? Através da observação e análise da realidade. Ela é uma ciência que se contenta muito com probabilidade, não busca exatidão, não busca encontrar fórmulas universais, permanentes e imutáveis, assim como as ciências naturais. E ela não é puramente academicista, porque ela tem já é a terceira questão, já estou vendo ali a letra C, ela é uma ciência prática. Ela é uma ciência teórica que tem aquele substrato empírico para explicar o fenômeno criminal, mas também se preocupa com o emprego do conhecimento produzido. E aí entra aquela questão da política criminal e como ponte entre a criminologia e o direito penal, mas a criminologia também se preocupa com os problemas reais, né? Os problemas da sociedade, no caso, a intervenção no homem delinquente e técnicas, né, de controle social do crime. Portanto, também é uma ciência prática. Não é uma ciência de dados, não se trata de mera acumulação de dados, nós também já vimos isso. E por fim, letra E, que atua como uma central de informações, muito menos atua como uma central de informações sobre delito. Ela exige uma valoração, uma análise, uma interpretação e uma valoração do estudioso a respeito dos dados colhidos. Não se trata de mera central de informações sobre o delito. Portanto, a resposta correta é a letra C, ciência prática. Na criminologia, a concepção do delinquente como ser inferior, que é incapaz de dirigir por si mesmo a própria vida e cuja vontade requer uma eficaz e desinteressada intervenção tutelar do Estado, é típica da visão correcionalista. A visão clássica do delinquente parte do conceito de livre-arbítrio, a visão positivista parte da visão do delinquente como refém de determinados fatores biológicos, psicológicos ou sociais. A visão pluralista, eu confesso aos candidatos que eu preciso, me comprometo até a pesquisar e dar essa resposta para vocês, mas eu marcaria por eliminação, porque não há dúvidas de que a escola tratada é a correcionalista. E por fim, a visão machista é a visão que enxerga o criminoso como vítima da sociedade, enxerga o crime como fruto, né, como decorrência do capitalismo, da desigualdade social, da luta de classes. Portanto, resposta letra C. Pois bem, essa é uma questão do ano de 2022 da CESP, numa prova do concurso de defensor público, uma prova recente, e a banca exigiu o conhecimento daquelas fases históricas da importância da vítima, no contexto do direito penal. Então vamos lá. Chama-se neutralização da vítima. O abandono da vítima na relação jurídico-processual penal. Exatamente. É importante o candidato lembrar a fase de ouro, que é a fase desde os primórdios da civilização até a Idade Média, onde prevalecia a vingança privada, a justiça privada, a justiça com as próprias mãos. Depois essa fase foi encerrada com a neutralização da vítima, com a concentração do poder na mão dos soberanos e dos reis, lá na Idade Média. E posteriormente, no século XVIII, com a escola clássica, e mais ainda para alguns atores, depois da Segunda Guerra Mundial, já na segunda metade do século XX, veio a revalorização da vítima no cenário do direito penal. Então, a neutralização é exatamente a assertiva descrita na letra A. As demais estão erradas. Considera-se cifra negra a criminalidade registrada, mas não investigada pela polícia, registrada, investigada pela polícia, mas não elucidada, registrada, investigada pela polícia, elucidada, mas não punida, não registrada pela polícia, desconhecida, não elucidada nem punida, não registrada pela polícia, porém conhecida e denunciada diretamente pelo Ministério Público. Bem, nesse caso, a resposta correta é a letra D, não registrada pela polícia, desconhecida, não elucidada e nem punida. No caso, o examinador aí, acho que jogou uma casca de banana, porque ainda que não seja registrada pela polícia, mas desde que a ocorrência chegue, por exemplo, ao Ministério Público, seja investigada, não é? E levada ao conhecimento do judiciário, não se trata de cifra negra. A cifra negra abrange aqueles delitos que não chegam ao conhecimento oficial das agências de persecução penal, não necessariamente através da polícia. Eu acredito que foi esse o objetivo do examinador ao elaborar essa questão. Então, correto é a letra D. Pois bem, candidatos, em relação a essa questão da cifra negra, em que o examinador exigiu do candidato conhecimento do conceito de cifra negra, eu preciso trazer para vocês uma informação adicional, não é, que tem sido exigida nos concursos públicos. Não é muito legal de decorar, porque para mim, na minha opinião, é um decoreba, mas eu trouxe aqui para vocês, candidatos, subespécies da cifra negra. Esse modelo pode ser encontrado no livro Criminologia Decifrada, de Andrade e Medeiros. E vamos lá, então, aqui trabalhar com vocês essas subespécies de cifra negra.
Cifra cinza são aquelas ocorrências resolvidas na delegacia. As partes chegam a um consenso, há uma retratação da representação da vítima, a vítima não quer representar naquelas ações penais privadas. Enfim, essa é a cifra cinza. As cifras douradas, que são as cifras, essa a gente já tratou no bloco 1, as cifras relacionadas aos crimes do colarinho branco praticados por indivíduos de alto status social, de alto poder econômico. Essas infrações não chegam a conhecimento das agências oficiais, se trata-se da cifra dourada. Cifra amarela, segundo a doutrina de Andrade e Medeiros, seriam aqueles delitos praticados por policiais que não seriam levados ao conhecimento da corregedoria, dos órgãos responsáveis pela apuração desses fatos, porque a vítima tem medo de futuras retaliações. Então seriam essas as cifras amarelas. Cifras verdes, relacionadas aos crimes contra o meio ambiente que não chegam ao conhecimento das agências oficiais. A cifra rosa são os crimes por motivação homofóbica, que também não chegam, eventualmente não chegam ao conhecimento das agências oficiais. E por fim, a cifra lilás, também relacionado aos crimes que não chegam ao conhecimento das agências oficiais, mas dessa vez aqueles relacionados à violência doméstica contra a mulher. Julgue os índices que seguem quanto à função dos 3 pilares das ciências criminais. A criminologia apresenta estratégias e meios de controle social da criminalidade. Não, tá errada essa assertiva, porque a criminologia tem como objeto de estudo realmente o controle social do crime, mas não cabe a ela apresentar estratégias e opções ao legislador para o controle social da criminalidade. Essa função cabe à política criminal. Número 2. A política criminal fornece substrato empírico do sistema. Não, quem fornece o substrato empírico do sistema é a criminologia. O direito penal analisa as condutas indesejadas, tipificando infrações e combinando sanções penais. O direito penal analisa as condutas indesejadas, tipificando infrações. Correto. O direito penal realmente tem esse papel de analisar, né, as condutas indesejadas, no caso de condutas criminais, fazendo essa adequação típica, né? Analisa os fatos com base nas normas, combinando as sanções penais previstas na norma penal. Então, o número 3 está certo. A resposta é letra C. Apenas o item 3 está certo. No tocante às escolas da criminologia, assinale a alternativa correta. A escola da criminologia positivista tem como objetos de estudo o crime, o criminoso, o controle social e a vítima. Essa assertiva está errada, porque a gente precisa lembrar que, inicialmente, os estudos criminológicos se iniciaram com a escola clássica, que estudava o crime. Posteriormente, a criminologia positivista acrescentou o estudo do delinquente, dando nascimento ao binômio crime-criminoso, delito-delinquente. Então, a criminologia positivista não incluiu nos seus objetos de estudo o controle social do crime e o estudo da vítima, que vieram a ser incluídos posteriormente com a criminologia moderna. Então, essa alternativa está errada. A escola da criminologia clássica tem como objeto de estudo o delito compreendido como ente jurídico. Isso mesmo. A escola da criminologia clássica tem como objeto de estudo o delito compreendido como um ente jurídico. Resposta correta. Letra C. A escola da criminologia positivista tem como objeto de estudo os processos de criminalização. Não, como já foi dito, a escola de criminologia positivista tem como objeto principal de estudo o delinquente. Foi a escola criminológica positivista que deu início ao estudo do delinquente como um indivíduo que sofria de alguma patologia, seja de ordem biológica, psicológica ou criada a partir de algum fator social, e não teve como foco os processos de criminalização. Letra D. A escola da criminologia crítica tem como objeto de estudo o delinquente. Não, a escola crítica não tinha como objeto de estudo o delinquente. A escola da criminologia crítica buscou explicar o fenômeno criminal a partir das estruturas econômicas vigentes. A principal teoria radical tem um enfoque machista e dá parte da ideia de que o delito é fruto das desigualdades sociais, do modelo capitalista em vigor, enfim, das estruturas econômicas. No que, inclusive, eles defendem que o crime nem existe a priori, é um processo de rotulação, não é? do sistema, de uma sociedade dominante sobre uma sociedade dominada, no caso, um enfoque econômico. A criminologia radical tem enfoque exclusivamente na pessoa da vítima do delito. Não, a criminologia radical é um dos enfoques da criminologia crítica, é uma das suas variações, e ela parte exatamente do pressuposto de que a criminalidade pode ser explicada como um mecanismo, como resultado
da exploração da sociedade trabalhadora, né, da classe trabalhadora. Ela parte do enfoque de que o direito penal seria utilizado para oprimir como instrumento de opressão dessa classe trabalhadora e que o crime seria fruto, o processo de criminalização seria fruto desse processo de triunfo, de dominação de uma sociedade privilegiada, de um grupo privilegiado sobre essa classe menos favorecida. Portanto, a resposta é a letra B. A criminologia clássica tem como objeto de estudo o delito compreendido como ente jurídico. E aqui nós terminamos o nosso primeiro bloco.